Alimento Diário, série Gênesis, o Princípio. Livro 1, O Princípio. Autor Pedro Dong. Semana 1, tema O Princípio. Leitura bíblica desta sexta-feira. Hebreus capítulo 2, versículos de 5 a 10. Versículos para ler com oração. Está em Filipenses capítulo 2, versículos de 10 a 11. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando termina o tempo? A terceira pergunta que estamos vendo no decorrer desta semana é: quando termina o tempo? O tempo termina quando a vontade de Deus for plenamente realizada, ou seja, quando todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, debaixo de seus pés. Embora, quando Cristo ascendeu ao céu, Deus o tenha colocado no topo, na região celestial, acima de todo o principado e potestade, e todas as coisas já estejam debaixo de seus pés em posição, ainda não estão sujeitas de fato. Muitas coisas ainda resistem à autoridade de Cristo. Quem fará esse trabalho de sujeitar todas as coisas a Ele? A Igreja, ou seja, você e eu. Em Hebreus capítulo 2, versículo 5, vemos: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Esse mundo que há de vir refere-se ao reino milenar. O texto continua no versículo 6 de Hebreus capítulo 2. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: Que é o homem, que dele te lembres? Ou o filho do homem, que o visites? Mesmo após a queda, Deus não desistiu do homem. Ele o criou segundo o anelo de seu coração. E é o homem quem cumprirá sua vontade, conforme nos fala Hebreus capítulo 2, versículo 7. Fizeste-o por um pouco, menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. De fato, fomos criados inferiores aos anjos em força e poder, mas, por sua vontade, Deus nos concedeu honra e glória e nos constituiu sobre suas obras. Não foi a anjos que ele destinou isso, mas a nós, conforme a promessa feita a Abraão, que se cumpre em Cristo, conforme nos fala Hebreus capítulo 2, versículo 8. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Esta é nossa missão: sujeitar todas as coisas a Cristo. Mas ainda não vemos isso acontecer. Às vezes, nem nós mesmos estamos totalmente sujeitos a ele. Então, como Deus realizará isso? Tudo será feito em Cristo. Em nós, não temos essa capacidade. Por isso, o versículo 10 nos afirma: Vemos, todavia, aquele que por um pouco tem sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. A morte de Cristo foi essencial para destruir o velho homem e gerar o novo, conforme nos fala Hebreus capítulo 2, versículo 10. Convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Voltando ao Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, vemos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo veio, morreu, ressuscitou e deu-nos vida. E por meio da vida, ele nos constituiu com a verdade, conforme nos fala João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Somos santificados pela palavra quando imergimos, transcrevemos sua palavra, dormimos e acordamos com Deus. E quando formos totalmente santificados, Cristo nos introduzirá no Pai, que é santo.
Esse processo é necessário para que sejamos levados à glória do Pai. Cristo é o caminho para isso. Toda autoridade foi concedida a Cristo, conforme nos fala Salmos capítulo 2, versículos 6 a 9. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Cristo reinará sobre as nações, conforme prometido a Abraão. Ele não reinará sozinho, mas com aqueles que forem introduzidos no Senhor. Na ressurreição, Deus fez de Cristo o Filho primogênito, para gerar muitos filhos. Somos esses filhos, chamados a reinar com Ele. Deus quer que o homem participe da herança e governe com Cristo. A igreja é o meio pela qual Deus sujeitará todas as coisas. Cristo já está acima de tudo, mas a igreja está aqui, onde há rebelião, principados, potestades e a humanidade mergulhada no pecado. Tudo isso será sujeito a Cristo, começando pela igreja. Se não acelerarmos nosso processo de sujeição a Cristo, o fim dos tempos demorará. Devemos permitir que Cristo nos encha completamente, até que alcancemos a plenitude de Deus, conforme nos fala Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Cristo deseja encher todas as coisas, conforme nos fala Efésios capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Se alguém não permite isso, não poderá estar sujeito a ele. O livro de Filipenses nos mostra como isso se cumprirá, conforme o capítulo 2, versículos 10 a 11. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é a concretização do versículo 10º do primeiro capítulo de Efésios. É Cristo encabeçando todas as coisas. A igreja, gerada por meio da ressurreição de Cristo, será o instrumento para sujeitar todas as coisas a Ele. Portanto, submetemo-nos e permitamos que Cristo nos encha até a plenitude de Deus. Só assim, o tempo cumprirá seu propósito e terminará. Agora, pegue um papel. Anote conforme o que você recebeu na mensagem de hoje. A luz na palavra, a direção e a admoestação. Com base nesses 3 pontos, desfrute, rumine durante todo o seu dia e também compartilhe com outras pessoas.